Olá pessoal, nesse vídeo de hoje nós começaremos a realizar algumas séries de vídeos sobre esse novo não, né? Sobre esse Launchpad, o 2800409C, que é um processador da família C2000, assim como o 379. Então, ele também é um microcontrolador da família C2000. Todavia, ele possui uma capacidade de memória e recursos a menos do que o que a gente já vem utilizando, que é o 379. Olhando aqui no site, a gente vê algumas características desse microcontrolador, né? Fazendo uma comparação aqui rápida, né? Um pouco injusta, entre o 379 e o 00449, a gente vê aqui que aqui, né, o fato de ter dois processadores, mas a gente vê que é o núcleo do C28 e possui o CLA. Só que no 379 possui dois. Questão de frequência tem a metade, a de memória tem um quarto, a memória flash ela é bem reduzida 4 vezes, né? E metade da memória RAM. O ADC 12 bits, que é o mesmo que a gente trabalha também no 379. Essa quantidade de MIPS aqui ele é metade. Os 800 aqui foi porque ele considera os dois núcleos, né? Então seria 400 MIPS e aqui nós teríamos 200. A característica, né? O CLB tem o PGA, queremos ver. E demais aqui as comunicação e CAN, né? Também possui o mesmo que do 379, porém numa quantidade menor. Ainda assim, né? É um bom microcontrolador para ser utilizado. Então a gente pode ver então que em relação de capacidade ele fica defasado 379, né? Mas lembramos que são propósitos diferentes, né? Aqui já é um microcontrolador mais robusto, né? Para tarefas e cálculos mais complexos. E aqui a maioria desses conversores que utilizamos, né? Atenderia muito bem para fazer o controle. Voltando aqui no site, né? A gente vê algumas características interessantes dele e eu destaco uma que é a questão do, do PGA, que é que é o amplificador de ganho programável, que eu não estou achando aqui, que ele na verdade é, um, é um módulo, né, é um apêndice do ADC que a gente pode estar utilizando para... achei aqui, né? Ele possui aqui 7 módulos programáveis de amplificador, né? Que nada mais é que um recurso que vem com ADC, no qual ele permite dar um ganho a mais do que você já está utilizando no seu circuito ADC. Então seria esse aqui o amplificador de ganho programável, né? Aqui entra o sinal analógico, que a gente já trata no ADC, né? Aqui o GND, e a gente controla aqui praticamente esse ganho, né? Para dar um up aí no sinal. E aí ele pode ser utilizado tanto para injetar no módulo ADC, quanto para ser utilizado no módulo de comparação analógica. Aqui também tem algumas opções para se quisermos usar os filtros. E aqui tem uma comparação do 379, né? Não tem como a gente fazer uma comparação justa, pois são recursos bem distintos e capacidades, né? Mas vale a pena a gente comentar aqui, dependendo da sua aplicação, né? Talvez utilizar o 379 seja muito para aquilo. Então, talvez seja vantagem usar o 49. Outra coisa é você comprar o Launchpad do 2800449 para você ter e fazer seus projetos. E outra coisa é você comprar também o Launchpad do 379. Agora, quando se passa para um desenvolvimento de produto final, aí a gente fala de comprar o chip. Então, com certeza, esse do 49, esse 49 é muito mais barato do que o 379, né? Então, para fazer produto final em escala de produção, aí sim faz vantagem. Mas do ponto de vista para nós que vamos usar o Launchpad,
não tem tanta diferença, né? Então, mas vale a pena a gente sempre estar conhecendo aí os novos lançamentos. Bom, para início de desenvolvimento, né? Estou usando aqui o Code Compose versão 11, que foi a última que foi lançado, já instalei. E também vou utilizar essa biblioteca aqui do pacote C2000ware, que aí vai conter uma série de bibliotecas que nós utilizaremos. Eu instalei aqui então o C2000, o Code Compose aqui nessa pasta do meu computador, né? Aqui tem a instalação do Code Compose. E o C2000ware eu coloquei dentro dessa biblioteca C2000, que ela vai estar aqui. Bem, aqui tem um conjunto de libraries que utilizaremos. Essa DriveLib eu não uso, eu não gosto de utilizá-la. Eu prefiro utilizar a programação Bitfield ou por registrador, que para isso nós vamos utilizar sempre os pacotes que estão aqui dentro da Device Support, que aí vai ter todos os microcontroladores, né? E o que nós utilizamos vai ser esse, e no caso do 379 nós já vimos utilizando. Então, quem for utilizar a programação Bitfield ou por registrador, né, vai ter que usar os pacotes que estão aqui dentro da Device Support. O DriveLib eu não recomendo programar, mas quem quiser utiliza por aqui. Eu não gosto de utilizar porque quando formos consultar, queremos ver mais tarde os datasheets, são os mesmos nomes que tem aqui. São os nomes que a gente utiliza aqui na hora de fazer a nossa programação. Então, por isso que eu não gosto de utilizar aquela DriveLib. Eu prefiro muito mais a Device Support, né, que é a Bitfield, que permite uma programação mais livre, mais suave, com mais capacidade de aproveitar, digamos, melhor o nosso hardware. Bem, uma vez instalado o Code Compose e a C2000ware, o segundo passo é nós baixarmos esses 4 arquivos, que eles serão importantes para o desenvolvimento nosso. O primeiro é esse arquivo aqui que a gente acha na Texas. Então, o primeiro arquivo é esse que nós temos que baixar, né? Que ele vai estar aqui todo o design, o esquemático do Launchpad. O segundo arquivo é o próprio datasheet que nós vamos trabalhar. O terceiro arquivo que nós temos que baixar, este aqui, que é o manual de referência técnica, onde nós consultamos a configuração dos periféricos. E aqui também, por último, esse arquivo aqui, que é o User Guide do Launchpad. Aqui, ele tem um esquemático do Launchpad, que é a mesma coisa que está aqui. De início, por que é importante a gente baixar sempre o esquemático? Há um erro nesse informativo aqui, né? Dentro quando você adquirir esse kit, ele vai vir com um flyer, que vem das principais funções. E aqui no pino J7, ele fala que nesse header J7, que o terceiro pino é o ADC INA 6. Só que, na verdade, aqui é o INA 2. Porque se a gente consultar o esquemático aqui embaixo, nessa parte aqui, olha quem está aqui. É o INA 2. Então, por isso que eu vou, toda vez que a gente for consultar a pinagem dele, quando eu for consultar essa pinagem aqui, qual o GPIO, qual ADC que está sendo ligado, eu vou estar consultando essa tabela aqui, porque ela é a que está mais correta. Aqui é o INA 2 e a gente vê aqui que nesse flyer ele vai estar falando que é que é o B6. Esse pino aqui que está errado, ó. Então, fazendo a retificação aqui, esse pino aqui, ó, ele é o A6 e aqui vai ser o A2. Então, fica aí para a gente lembrar dessas correções. Bom, uma vez baixados esses arquivos, vamos dar início ao nosso projeto, né?
no qual nós vamos fazer um projeto do zero. Então, para iniciar o projeto, eu venho em File, no CS Project. Aqui eu vou escolher o DSP, que é da família Piccolo, e o 49C. O JTAG dele é o XDS100-110, né? O que nós já vimos utilizando é o XDS100V2. Aqui vai ser o XDS100 USB. O nome, vamos colocar aqui F28. Aí vamos colocar, que é o nosso primeiro projeto. Vou colocar um projeto sem arquivo. Vou colocar um projeto com arquivo C, né? E vou dar um Finish. E aqui já foi criado toda a estrutura que necessitamos. Vou excluir esse arquivo. E agora eu vou adicionar as bibliotecas que iremos utilizar. Botão direito, em propriedades, vemos em Include Options. E aí vamos fazer o link para aquela biblioteca Device Support, que eu venho aqui na C2000. Device Support e fazemos o nosso primeiro include. E agora vamos para a segunda. Também voltamos lá. Device Support. E aqui no Headers. Então são essas as duas configurações que tem que ser feitas da biblioteca. Dou Apply. Agora eu vou começar a inserir os arquivos. A gente vem em Add Files. E quem são os arquivos que vamos inserir? Voltamos na Device Support. Primeiro nós vamos na pasta Headers. A gente vem aqui em Source. Primeiro arquivo que vamos inserir. Depois voltamos aqui no Headers e vamos na pasta CMD. E vou colocar o header non-BIOS, que é onde está o endereço de memória dos periféricos. Adiciono aqui. Então aqui tem todo o endereço de memória para a gente acessar os periféricos. Vou adicionar agora, volto aqui nela. Eu vou adicionar os arquivos da pasta Header, ou da pasta Common. Nesta pasta Source, são os arquivos dos periféricos que utilizaremos. Vou utilizar um módulo ADC, esse aqui que é um ramo inicial para fazer o startup. Vou utilizar um timer. Vou pegar um arquivo default de interrupções. O arquivo, esse GPIO, eu vou colocar ele, mas nós não utilizaremos. Ele é apenas para inicializar a condição dos pinos, né? O start inicial, configurar todos os pinos para uma padronização só. Os vetores e a tabela das funções de interrupções. O syscontrol, que configura o periférico. E aqui que tem umas rotinas para fazer atraso na hora que está inicializando o DSP, né? Entre configurar uns blocos de memória, precisa ter uns delay. Então, são esses arquivos iniciais que a gente vai utilizar. Copio tudo. Volto aqui e vou adicionar o arquivo CMD, que é o arquivo... Eu gosto muito de trabalhar com a RAM. Então, eu vou procurar aqui qual que tem qual arquivo de memória para RAM. Aqui tem o do CLA. O CLA nós não usaremos por agora. Agora vai ser um exemplo mais simples, né? Então, eu vou selecionar esse arquivo aqui genérico da memória RAM, para memória RAM. Conforme for surgindo as necessidades, né, a gente vai alterando. Então, clique em abrir, que eu já adicionei ele, está aqui. Então, nosso mapeamento da memória RAM. Então, são esses arquivos e as configurações iniciais para a gente fazer o nosso primeiro projeto. Eu vou seguir a mesma linha do que eu já tenho feito no 379, né? Vou criar dois arquivos, que é o Peripheral Setup
e nele a gente configura os periféricos que utilizaremos. Então está aqui o arquivo que nós criamos, né, do periférico setup, né, que tem as rotinas que nós configuraremos os periféricos. Bom, então no nosso arquivo main, criei aqui minha função periférico setup, né, onde a primeira função, nós estamos seguindo o mesmo estilo 379, é o setup GPIO, onde esses dois pinos aqui eu configurei como LED. Como que é o seu LED? Novamente, eu venho aqui e vou consultar onde estão os LEDs, que é no GPIO 23 e 34. Que eles vão ser os dois LEDs que tem aqui para fazer um blink. Vou utilizar o módulo PWM, né, o PWM, na verdade vou usar apenas o PWM1A, configurei no mesmo estilo do que a gente já vem fazendo no 379. Para configurar o pino como entrada, como saída e a função MUX, eu recomendo a gente consultar aqui o datasheet, que é esse arquivo, né? Que na verdade é este aqui, ó. Então, nós vamos lá na página 39, tabela 6.6. Então, aqui tem a tabela de GPIO MUX, onde a gente, se quiser usar um pino como uma função de PWM, apenas GPIO, então a gente tem que sempre estar consultando. Uma boa dica de programação, de mexer com DSP, microcontrolador, é que antes de você fazer suas configurações, você colocar aqui o endereço, a página e a documentação de onde estão esses registradores, porque aí fica fácil a gente consultar depois para saber as configurações. Esses dois pinos, esses dois registradores, dizem respeito à função de periférico ou não, que aqui no caso de 0, 1, 2 e 3, a gente configura nesse MUX, nesse primeiro MUX. 4, 5, 6, 7, a gente usa o grupamento de MUX 1. Aí depois, se for o 7, 9, 10, a gente usa o grupamento de MUX 2. Então, toda vez que aqui passar de 0, 1, 2, 3, é o primeiro grupamento. 4, 5, 6, 7, o segundo grupamento. 8, 9, 10 e 11 é o terceiro grupamento, que é onde você muda aqui no grupamento de MUX. Isso aqui segue a mesma linha do 379, que é esse diagrama que eu já apresentei em outros vídeos, né? Onde aqui tem um registrador, que no caso, se você quiser usar um resistor de PUAP ou não, ele só tem resistor de PUAP, né? Se você estiver usando, se o pino ele vai ser entrada ou saída, né? Você configura no registrador DIR. E aqui, se você, no caso, quando o pino for saída, né? Se você vai utilizar a opção dreno aberto ou não, né? No caso, se o pino for de entrada de dados, se você vai querer que ele seja invertido, né? Ou seja, se chegar ao bit 1, você quer que lá dentro ele seja tratado como 0 e vice-versa. O registrador de input qualification, que é quando você quer que o sinal ele seja analisado, se ele for processado de acordo com o clock do DSP ou não. E aqui vem os registradores para você ler diretamente o pino, os registradores de data. Aqui vem para o MUX, para os periféricos, né? E aqui tem um registrador se você quiser escrever, né? Que é o DAC, o SET, o CLI e o toggle. Então, basicamente são esses registradores para o GPIO. Então, a gente configurou aqui os básicos, né? Então, que ele vai ser pino de 00 GPIO normal, o DIR1 quer dizer que é output, e eu vou desabilitar aqui o resistor de PUAP. Esse select aqui é para dizer se quem vai acessar o pino vai ser o CLA ou a CPU. Aqui eu já configuro o pino o GPIO 0 para a função de PWM, né, na qual o grupamento é 0 e o MUX é 1,
que é o que a gente for olhar aqui, ó. Então, ele é a função 1 para usar o PWM. E o pino 6 eu configurei ele apenas como GPIO out, né? Na verdade, estou usando aqui um A e um B. Então, tá aí, configurei o GPIO. Então, voltando aqui para o nosso código principal, ele vai inicializar os periféricos, né? Que ele vai fazer uma rotina, configurar o clock e etc. Se a gente voltar aqui nessa função syscontrol, ela vai vir nesse arquivo syscontrol, né? Faz as rotinas e aqui inicializa os clock. Por padrão, né, eu vou lá e desabilito todos os clocks para gastar menos energia e menos recurso do DSP. E à medida que eu for utilizando aquele periférico, dentro da própria rotina de setup, eu habilito esse clock. Por padrão, vem tudo 1. Aí eu gosto de desligar, porque nem todos que eu vou utilizar. E aí eu economizo recursos. O init GPIO, que vai chamar a função desse arquivo GPIOC, que na verdade é para configurar inicialmente os valores, alguns registradores do GPIO. Só para isso. Desabilito todas as interrupções, inicializo o vetor de interrupções do DSP, né, com as funções padrão, limpo todos os flags, configuro as funções da tabela de interrupção, né? Esse PEVector ele vai configurar essas funções padrões aqui, ó, para cada interrupção. Elas serão sobrescritas, mas na verdade ele vai pegar o endereço dela para passar para o vetor de interrupção. Seguindo a mesma ideia do que a gente já fez no 379, eu vou utilizar duas interrupções, uma para o ADC e uma para o timer. Então, o timer vai ser disparado a cada meio segundo, eu passo a função da interrupção dele, e do ADC ele vai ser amostrado juntamente com o pino de PWM. Então, eu vou configurar aqui o meu módulo de PWM para uma frequência de 2 kHz, e ele vai estar na contagem up e down, up e down. E toda vez que ele chegar no up ou no down, no CTR ou no 0, ele vai disparar o ADC para fazer a amostragem, né? Eu sempre utilizo o PWM como trigger por ADC. Porque eu consigo fazer debug no osciloscópio, eu consigo saber em que instante que ele está entrando, está disparando o ADC, né? Você pode usar o timer e outras coisas. Eu gosto sempre de utilizar o PWM. Como eu vou usar o timer 0, configuro aqui então o clock do timer. E aqui a interrupção do ADC. Declaro as funções de interrupções. E aqui embaixo eu as tenho. A função do timer, toda vez que ele entrar aqui nela, a interrupção do timer, ele vai dar um toggle no LED 23 e 24, né? Que é o LED vermelho e o verde. Então ele vai ficar só piscando a cada meio segundo. Deixa eu explicar o que esse código vai fazer. Então, esse código que ele vai fazer? Eu vou utilizar a saída DAC, né, o DAC out. Vou usar uma saída DAC para sintetizar um sinal analógico. Aí, esse sinal analógico eu vou pegar e mandar de volta para um conversor analógico digital. Então, aqui eu vou inserir um valor de 0 a 4095, que vai ter um valor analógico de 0 a 3,3 volts. E na hora que eu ler nesse ADC novamente, eu tenho que ler o respectivo valor de 0 a 4095. Paralelo a isso, eu vou pegar esse mesmo sinal e vou injetar na entrada no meu amplificador de ganho programável e ver o resultado e vou multiplicar ele por um ganho, para a gente ver se ele está funcionando. Lembrando que esse pino aqui não é o B6, aqui é o INA2. Então, lembrando que esse pino aqui tem um erro, né, na descrição, ele é o INA2. Então, voltando ao nosso código, então está aqui as interrupções. E aqui também eu habilito a linha da interrupção do mapa para o ADC e o timer, né? Conforme a gente já discutiu no vídeo 379. Aí a gente vem aqui na página 87, né? Do Manual de Referência Técnica. Que aqui vai estar falando as respectivas linhas para serem habilitadas. Por isso que é uma boa prática sempre referenciar aqui onde está a configuração.
Inicializo a CPU, o timer da CPU, a configuração do timer, né, para 500 milissegundos, e aqui eu habilito a interrupção do timer. Configuro o GPIO, configuro o PWM, o ADC módulo A, configuro o conversor digital analógico, DAC, e o amplificador de ganho programável. Então, vamos ver aqui no Peripheral Setup. Aqui é a configuração do PWM, habilito o clock, né? Configurei aqui o período para uma rampa up-down, igual a gente já fez, né? Para gerar 2 kHz. O duty cycle fixo em 50%. E aqui eu configuro ele para o trigger para disparar o ADC. Para o módulo ADCA, só fazendo um adendo, isso aqui praticamente é bem semelhante, não igual, mas é muita semelhança com o 379. É praticamente um Ctrl+C, Ctrl+V. Aqui o ADC. Primeira coisa, a gente vai configurar de onde vai vir a referência de tensão, né? No caso, ele usa 3.3 volts, não é mais 3 volts do DSP. Habilito o módulo do ADC, configuro o clock e outras configurações necessárias. Vou utilizar dois canais do ADC, o SOC 0 e o SOC 1. No SOC 0, eu vou converter o pino analógico a 2, que é esse que está aqui, o ADC. E no pino A11, eu vou estar convertendo, e no canal SOC 1, eu vou entrar com o A11. Quem que é o A11? É a saída do meu amplificador de ganho programável. Então, vamos dar uma olhada. Então, se a gente vir aqui no datasheet, né, o amplificador de ganho programável, aqui ele está mostrando como é que ele é. Então, ele tem uma entrada, PGA in, e ele tem a saída PGA out. Esse pino aqui, ele é fixo no DSP. Ele não é um pino analógico, ele é o pino PGA in. Então, se a gente vir aqui, olha as entradas dele aqui do PGA, do amplificador de ganho programável, são 7. Então, eles são uns pinos além do pino analógico que nós temos no DSP, né? Aqui tem outros pinos analógicos, mas eles estão entrados. Todavia, para fazer o Launchpad, o que a Texas fez? Ela fez um curto entre as entradas analógicas com as entradas do amplificador de ganho programável. Então, o sinal que entra no ADC em B2 é o mesmo que entra no amplificador de ganho programável 1, porque isso aqui foi feito na placa, mas ele é separado no DSP. Então, como ele curto-circuitou, nós vamos ter o mesmo pino aqui no header. Então, se vocês olharem o header aqui, todos esses que tiverem um aqui, PX, quer dizer que é a entrada do amplificador do ganho programável, que é essa entrada aqui, ó. Essa entrada dele são esses mesmos pinos que estão aqui no nosso Launchpad. Então, como aqui eu tenho o INA2, o INA2 é o próprio ADC. Ele vai estar aqui, ó. O INA2. E eu vou estar utilizando aqui a entrada do amplificador de ganho programável 1, que ele está nesse pino aqui, ó, ADC in B2. Ou seja, o ADC em B2, ele é esse pino aqui, o pino 27 do header, que ele vai ser o mesmo pino aqui do amplificador de ganho programável, que ele vai entrar aqui juntamente aqui. Ele está fazendo um curto aqui através desse resistor de 0 ohms. Então, é isso. Então, como que eu sei que o canal 11 é a saída do PGA, do amplificador de ganho programável? Voltando aqui no datasheet, né? Como que eu sei que aqui é o A11? A gente vem aqui na página 97. Então, se eu voltar aqui na página 97,
aqui fala, né, qual módulo ADC, A, B ou C e o que ele é no amplificador de ganho programável 1. Por exemplo, o canal A2 é o PGA1 off. Quem que é o PGA1 off? Esse aqui é se nós quisermos utilizar filtro. Então, aqui eu tenho entrada e eu tenho a saída. Então, a saída do amplificador de ganho programável 1, então, a entrada desse amplificador, são 7, né? Quem que é essa entrada aqui? Ela é na placa. Na placa ela é curto-circuitada no Launchpad com o pino INA 2. E a saída aqui, o PGA Out, se a gente vier aqui no datasheet, na página 97, a gente vem aqui para o módulo 1, a saída dele, o PGA Out. Se for utilizar o ADC-A, vai ser o 11. Se for o ADC-B, vai ser o B7. E aqui tem do PGA 2, 3, então a gente vai sempre referenciar aqui, ó, quando a gente quiser ler a saída. Esse PGA1 off aqui, que é o A2, é esse pino aqui, ó. Se você quiser utilizar para colocar um capacitor externo para fazer um filtro, então você estaria utilizando, habilitando aquela saída e externamente você colocaria um capacitor aqui, ó. E aí você teria um filtro RC na saída do seu amplificador. Então eu configurei que o ADC SOC 1, a entrada analógica dele é a saída do amplificador de ganho programável 1. O 5, que vai disparar o trigger, é o PWM1A. E aqui é para habilitar as interrupções. Aqui é a configuração do conversor digital analógico. Nós possuímos dois, né, que é o DAC A e B. A saída do DAC A é o pino A2, né, INA A2. Aqui tem algumas configurações, a gente também pode estar olhando aqui, né, um manual de referência técnica. Também é coisa muito simples de ser utilizado. E aqui que é a configuração do amplificador de ganho programável. Habilito o clock dele. O ganho, ele já vai possuir um ganho interno de 3, 6, 12 ou 24. Isso é fixo. Então, a realimentação negativa dele aqui já é programada para ter um ganho de 3, 6, 12 ou 24. Ou seja, o sinal que estiver entrando aqui, ele vai passar por esse ganho e vai ser jogado no ADC. Então, não vou utilizar 0, que é um ganho de 3 vezes. Não vou utilizar o filtro e estou habilitando o PGA. Então, em tese, o que esse programa vai fazer? Então, esse programa, eu vou gerar um sinal no ADC e vou jogar ele novamente no vou gerar um sinal no DAC e vou injetar ele novamente no ADC. Quando eu for ler ele no ADC no SOC 0, eu vou ter que estar lendo o valor convertido digital analógico, que é próximo do que foi gerado, né? Se eu gerar 100, eu tenho que estar vendo 100 aqui. No ADC SOC 1, como a entrada dele vai ser o amplificador de ganho programável, e eu vou configurar ele para 3 vezes. Então, eu vou ter que estar vendo o mesmo valor amplificado 3 vezes. Então, é o que está no nosso código aqui. Aqui é só para fazer um debug. Aqui, vou ler o ADC Result 1, que é a saída do PGA out. E aqui é o SOC 0, que é o valor convertido. E o valor que eu vou passar para o meu DAC é esse que está aqui. Então, vamos compilar. Conectei aqui e vamos ver funcionando. Bom, pessoal, compilei, descarreguei o código aqui e vamos ver ele rodar. Olha aí. Então, no DAC out, se eu colocar aqui 300, o valor ADC lido próximo dos 300 e o PGA out 3 vezes maior, porque está com ganho de 3 vezes. Se eu colocar 1000, lá vai ler 1000 e aqui o sinal está sendo amplificado 3 vezes. Se eu colocar 2000, o sinal aqui vai para
o ADC lido é 2.000, porém o amplificador satura porque ele estaria lendo 6.000. Então, aqui é o counter para ver se o programa está rodando, né? E aqui ele funcionando. Vamos conferir aqui no multímetro. Vou pôr aqui um valor 100. 100 ficou muito baixo. Vou pôr aqui um valor aqui de 200. Então, está lendo 200 e 600. Quantos volts que vale 200 aqui? É só a gente fazer uma continha. Então, eu colocando 200 aqui, que o ADC está lendo os próprios 200 e o amplificador de ganho programável lendo 3 vezes. Então, fazendo a continha aqui, 200, 4.095 vezes 3,3, tem que estar lendo 161 milivolts. Então, está aqui, na prática, funcionando, olha lá, 160 milivolts. Então, está aqui a saída do DAC, esse cabinho azul. Aqui a entrada analógica e aqui a entrada do amplificador de ganho programável. Então, lendo lá, 160 volts, conforme a gente colocou. E se eu colocar o ganho programável aqui 6 vezes, vamos ver como que fica. Então, eu vou mudar o ganho programável aqui de 0, nós vamos pôr, então, para funcionar como 6 vezes. Então, vamos lá ver como que fica. Olha lá, coloco 100, 6 vezes o valor que está lendo no ADC de entrada. Então, se eu colocar 300, 1.800. Então tá aí uma boa pedida para quem precisar melhorar a performance, fazer alguns circuitos analógicos, utilizando o amplificador de ganho programável. E aí faremos mais alguns vídeos sobre esse novo kit, né, explorando alguns recursos dele. Muitos dos recursos que nós iremos ver já foi feito no 379. A configuração é muito semelhante, é bem próxima. Então, até a próxima.